Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Eu sou o Daniel e hoje nós vamos refletir a passagem que está aí em Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Vamos pedir, primeiramente, o Espírito Santo, que Ele venha nos revestir, venha nos preencher, venha nos fortalecer, nos preparar para ouvir a palavra de Deus, guardá-la em nossa mente, anunciá-la e vivê-la. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pegar juntos, então, Mateus capítulo 24, versículos 42 ao 51. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto? Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontra assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser ao seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, a comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio, ele designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje, a palavra de hoje, Jesus vem falando para nós sobre vigiar. Ou seja, ficar atentos, ficar em alerta. Sempre estar buscando as coisas de Deus, sempre se preparando para a sua volta, sempre se preparando para aquele que será o último dia, a nossa última oportunidade de estar aqui na Terra. Sempre devemos viver como se fosse o último dia. Não viver como aqueles que são do mundo, que estão se perdendo nos vícios e falar, eu estou vivendo, e se enfiando cada vez mais nos vícios. Está sendo escravizado pelo mal, escravizado pelos vícios. Isso não é viver. Viver é estar no Senhor. É saber que nós estamos seguindo pelo caminho que Ele nos mostrou, que Ele nos mostra. Que Ele tem algo grandioso preparado para nós, mas precisamos seguir os seus caminhos. E o caminho do Senhor são coisas boas. Nos livram de todos os perigos, de empecilhos, que no mundo, nos vícios, cada vez a pessoa está mais afundada e não vê o tanto de perigos que o cerca. Mas quando estamos no Senhor, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha o perigo, nós estamos sustentados nessa rocha, nessa fortaleza que é o Senhor. E no dia que Ele voltar e nos encontrar ali fervorosos, buscando o seu reino, fazendo a sua vontade, cuidando das coisas que são do Senhor, cuidando das coisas que nos conduzem para o céu, assim Ele ficará feliz e Ele irá nos levar à sua glória. Agora, se nos encontrar, quando vê algo, a gente vê, parece que o Senhor não está demorando para vir, começa a fazer tudo errado. Igual aquela pessoa que às vezes fala assim, eu vou viver mesmo, e se enfia nos vícios.
Eu vou viver assim mesmo. Eu vou viver muito tempo. Lembra daquela passagem que Jesus fala, conta aquela parábola que o homem, vou encher meus celeiros e eu vou descansar, que tinha dado uma boa produção. Aí ele finaliza, hipócrita, hoje mesmo terá cobrado a sua vida. Então como nós saberemos? Não há como saber se hoje será o meu último dia, se amanhã será meu último dia. Não tem como saber, então nós devemos buscar as coisas do céu a cada momento. Tropeçou, caiu, busca confissão. Eu estou com fraqueza, estou com um momento de dificuldade. Dobra o joelho e se coloca diante do Senhor. Mais do que simplesmente uma oração, nós devemos conversar com Ele. Ele quer que nós tenhamos intimidade como amigos, de conversar. Senhor, minha vida está assim e assim. Me ajuda, Senhor. E Ele vai se dobrando, indo ao nosso encontro. Ele se faz pequeno para vir ao nosso encontro. Mas o Senhor é glorioso, o Senhor é grandioso e Ele tem grandes coisas preparadas para nós. Mas nós precisamos fazer o quê? Orar e vigiar. Estar vigiando, vigilante, aguardando que a cada momento o Senhor pode retornar. A cada momento pode ser o último momento da nossa vida. E se nós não estivermos preparados, nós não estivermos voltados para o Senhor, só tem um destino que vai ser o nosso. Agora, se nós buscarmos o Senhor a cada dia, incessantemente, vigiando, nos colocando na vontade do Senhor, buscando o seu reino, Ele vai nos enchendo com o seu Espírito Santo, com sua paz, com seus dons, e vai nos tocando e nós vamos sentindo a presença dEle na nossa vida. Mas precisamos o quê? Confiar. Confiar no Senhor. Buscar fazer o bem sempre. Não somente quando estamos em oração, não somente quando estamos na igreja, não, em todos os momentos, no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos estudos, em todos os momentos nós devemos buscar o Senhor para que Ele nos auxilie, Ele nos conduza. Clamar sempre o Espírito Santo para que Ele mostre o caminho, Ele leve-nos por onde devemos ir e nos conduza a cada passo. Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, venha habitar em nosso coração. Venha nos preencher a ponto de transbordar e que cheios de Ti, Senhor, nós possamos estar cada vez mais fervorosos, cada vez mais vigilantes, Senhor. Que saibamos escapar de toda condição de pecado, de toda condição de mal, de tudo aquilo que quer nos afligir, quer nos afastar de Ti, que caia por terra, Senhor, e o Seu Espírito Santo venha encher o nosso coração. Venha encher, nos ungindo, nos lavando, nos purificando de todas as impurezas, de todo o pecado, de toda a maldade, e enche com a Tua graça. Que o Seu Espírito Santo venha revigorar a nossa fé, venha revigorar a nossa caminhada e nos mostrar por onde nós devemos seguir, como nós devemos agir. Porque somente pela nossa vontade, somente por nós mesmos é impossível, Senhor, mas com o Seu Espírito Santo nós conseguimos. Nós conseguimos vencer esse mundo, assim como o Senhor nos orienta. Então envia o Seu Espírito Santo, Senhor, para nos mostrar o que desejas, o que queres a cada dia da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nos abençoe e volte para nós seu olhar de misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.